Beleza, galera ligada aqui no Vasco Connection, Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos, mas para te deixar muito bem atualizado, um pedido do Eduardo é quase uma convocação. E eu tô aqui, a galera gosta de saber as notícias do Vasco Connection, então vou aqui para te deixar muito bem atualizado, por isso que antes de mais nada eu sempre peço para você, me dá essa moral e dá uma moral também pro Eduardo. Se inscreva no canal, estamos já batendo 115 mil inscritos, se inscreva no canal, aciona também o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo que é importante e compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Espalha para geral que o Vasco Connection vai te deixar muito bem atualizado nessa terça-feira. Mas antes, um recado dele, Eduardo Ferrari, aqui para a galera ligada no canal. Olha, eu quero falar da Strike 777, nova parceira aqui do canal Vasco Connection. Tem um link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo, com o cupom promocional aqui do canal Vasco Connection, tá certo? Você vai estar se inscrevendo na Strike 777, digitar Connection 777, tá? Você vai estar recebendo um bônus de até 150% no primeiro depósito, ou seja, se você fizer um depósito mínimo de 10, 15, 20, 30 reais, você vai receber um bônus de 150% aqui com o cupom do canal Vasco Connection, tá? Connection 777. Outra situação, os 100 primeiros que, Eduardo, vou estar fazendo depósito e tal, participando da campanha, você vai estar participando da campanha da camisa do Vasco, ou seja, do grupo de WhatsApp aqui do canal, você vai entrar no grupo de WhatsApp aqui, vai entrar em contato comigo através desse e-mail aqui, deixando seu WhatsApp, eu vou colocar você no meu grupo pessoal aqui e a gente vai estar trocando uma ideia. E o sorteio da camisa vai pela Caixa Econômica Federal, beleza? Vai lá, Strike 777 e Vasco Connection, juntos no mesmo projeto. Valeu, Eduardo, obrigado pelo seu recado para a galera ligada aqui no Vasco Connection. Mais uma vez, o Eduardo Ferrari gravou o vídeo pela manhã, já tá todo bem, tá se recuperando bacana, tá bem legal ver a recuperação do Eduardo, mas eu tô aqui para também te deixar muito bem atualizado. Mesmo trabalhando lá no Atenção Vascaínos, eu sempre trago aqui as notícias para a galera ligada aqui no Vasco Connection. Vamos começar falando sobre o Vasco, que já está em Uberlândia. A torcida fez uma grande festa para a chegada do Vasco no Mercury Hotel, lá no Plaza, lá em Uberlândia. Que festa linda fez a torcida do Vasco lá. Bacana demais ver os torcedores do Vasco acompanhando o Vasco em todo o Brasil. A torcida do Vasco é gigante demais em todo lugar do Brasil que você vá. Tem torcedor do Vasco, sem dúvida nenhuma, e ainda dizem ser a quinta torcida. Isso é lamentável e inacreditável. A torcida do Vasco é gigante demais. E o Vasco que já chegou com 2 desfalques para essa partida. O Paulinho, que se machucou, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e o Jair, que foi expulso injustamente contra o Bangu e vai ficar de fora dessa partida. O que fez a comissão técnica? Resgatou 2 jogadores que ficaram no Rio de Janeiro para encorpar o elenco do Vasco. Em Brasília, hoje mais cedo, eles treinaram com o elenco, Cauã Paixão e o volante De Lucas. Esses 2 jogadores já estão integrados ao elenco e vão ficar à disposição do técnico Ramon Dias. Olha, é uma possibilidade até do De Lucas ser titular nesse jogo contra o Nova Iguaçu. Anota na sua agenda. Amanhã, Vasco e Nova Iguaçu, 5ª rodada do Campeonato Carioca Taça Guanabara, vai ser às 18h10. Isso mesmo, 18 horas e 10 minutos. Para você assistir essa partida, vai passar no Band Esportes, canal fechado, ou então no GOT aqui no YouTube, com imagens. Mas sem imagens, a gente lá no canal Atenção Vascaínos vai fazer a transmissão e aqui também no Vasco Connection vai ter a transmissão sem imagens, mas com áudio, mais com aquela pegada que o Vasco Connection sempre tem. Para essa partida, o técnico Ramon Dias deve fazer o seguinte, deve mesclar muito o time, não deve colocar o time principal que entrou em Brasília contra o Bangu, porque o Vasco vem de empate, no próximo domingo tem o clássico com o Flamengo, então o treinador deve fazer alguns ajustes e algumas oportunidades. Por exemplo, na lateral direita, o Puma Rodrigues pode ser o titular nesse jogo. Na zaga, deve voltar, por exemplo, o Maicon, o próprio jogador Léo deve ser titular ao lado do Maicon. Na lateral esquerda, uma possibilidade do Matheus Julião ser titular, já que o Leandrinho não foi com esse elenco para a viagem, ficou no Rio de Janeiro, o Matheus Julião pode ganhar uma oportunidade na lateral esquerda. Ele pode até colocar 3 zagueiros, com Robert Rojas forçando ali, enfim, pode ter muitas mudanças no time. Zé Gabriel voltando ao time titular, até pela ausência do Jair e do Paulinho. Praxedes pode ser titular, essa possibilidade ou não do Paia começar a partida. Lá na frente o David, Eric Marcos,
Rossi, Serginho, Verratti vai ser o titular ou não, Ryan vai ser titular, enfim, todas as possibilidades para o técnico Ramon Dias trabalhar nesses últimos dias e amanhã esse jogo contra a equipe do Nova Iguaçu. Já te falei, 6h10 da noite vai ser essa partida. E olha, o Vasco anunciou de forma oficial a saída de Gabriel Peck. Tio Peck para o menino Gui foi vendido para o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos por 10 milhões de dólares, parte dos direitos desse jogador. O Vasco fica com uma pequena parte, mas enfim, boa sorte para o Gabriel Peck. Um vídeo muito emocionante divulgado nas redes sociais do Vasco, dando boa sorte para o Cria, já que é um jogador que passou em todas as categorias de base do Vasco. Para muita gente, algumas situações que ele poderia melhorar, mas enfim, entregou muito coração Gabriel Peck nessa passagem pelo Vasco. Menino de Petrópolis, veio muito cedo para as divisões de base do Vasco, trabalhou, passou por seleções brasileiras de base, está lá na seleção pré-olímpica fazendo um bom trabalho. E muito boa sorte para o Gabriel Peck, que teve um ano de 2023 muito bom. 2022 ajudou bastante o time na Série B. E quem sabe agora, para esse ano de 2024, depois da seleção brasileira, ele vá para os Estados Unidos e faça uma boa carreira. E seja muito feliz, Gabriel Peck. Eu acho que é isso que o torcedor do Vasco deseja para você, que você seja muito feliz. Quem sabe, um dia você volte a vestir a Cruz de Malta no peito, já que é um torcedor do Vasco em campo, um cara que se entregou e se doou bastante pelo Vasco nos últimos anos ruins, e mesmo assim, o Gabriel Peck estava lá fazendo o seu trabalho muito bem feito. Boa sorte para o Gabriel Peck. O Marlon Gomes, que também está lá no pré-olímpico, já foi anunciada a venda dele para o Shakhtar Donetsk e agora o Vasco vai ter que buscar reforços. Tem 2 jogadores chegando aí essa semana. O Pablo, o jogador chileno, eu esqueço sempre o sobrenome dele, mas enfim, o Galdames, isso mesmo, Galdames, chega ao Rio de Janeiro na sexta-feira para assinar contrato, fazer exames e assinar contrato com o Vasco. Jogador de 27 anos, jogador chileno, estava no Genoa da Itália e chega para reforçar o meio-campo do Vasco. Ele tem características de jogar como segundo volante, é um jogador mais lento do que propriamente o Paulinho, mas deve jogar naquela posição para o técnico Ramon Dias ter pelo menos uma opção ali. Se o Vasco vai ao mercado buscar um jogador parecido com o Paulinho, a gente não sabe, mas o Vasco pelo menos traz o Galdames, ou Galdamés para alguns, e também a questão do Juan Sforza, jogador argentino, 21 anos, está lá no pré-olímpico, só vai ser desligado da seleção argentina para vir ao Vasco após essa competição. É um jogador muito jovem, mas um jogador que tem muita rodagem no futebol argentino. É um jogador intenso, de muito trabalho, boa marcação, mas também sabe jogar. Joga como primeiro volante. Então pode ser aí a nova dupla de volante do Vasco, o Juan Sforza e também o Galdames chileno. Quem sabe? O técnico Ramon Dias é que vai poder optar por esses 2 jogadores. Outra informação importante foi divulgada agora há pouco pela CBF, o sorteio. E o Vasco vai enfrentar o Marcílio Dias de Santa Catarina, um time que há pouco tempo chegou a ser vice-campeão catarinense. Teve também seu artilheiro, lembra dele? O Zé Vitor, que chegou a jogar no Vasco, veio do Marcílio Dias. E o Vasco vai enfrentar esse time jogando fora de casa, mas só que o Vasco vai ter a opção de empatar o jogo e ficar com a vaga nessa primeira fase. Um jogo apenas, na casa do Marcílio Dias, o Vasco tendo a opção de ficar com o empate e com a passagem de fase na próxima fase da Copa do Brasil. Jogo complicado, porque a questão do gramado não é muito boa lá no Marcílio Dias, mas tem que chegar lá e conseguir a vitória para ficar com a vaga na próxima fase da Copa do Brasil, que será muito importante para o Vasco. A galera de Santa Catarina, que ficou muito tempo sem ver o Vasco, vai poder ver o Vasco nesse jogo contra o Marcílio Dias pela Copa do Brasil. Para fechar, falar algumas situações relacionadas à questão do Vasco. O Vasco que ontem teve a posse de todos os vice-presidentes, além que vão trabalhar com o presidente Pedrinho, o próprio Pedrinho estava lá, uma festa muito bacana, teve ex-jogadores do Vasco como Ricardo Rocha, Carlos Germano, Luizinho, Brenner, lembra do Brenner da década de 90? Estava lá também nessa situação, nessa posse dos vice-presidentes, também do Pedrinho, além, é claro, do Rodrigo Dinamite também esteve lá, o Lúcio Barbosa também teve, então foi uma festa muito bacana. E agora, para fechar esse boletim aqui no canal Vasco Connection, o executivo de futebol do Vasco, Alexandre Matos, recebeu nos últimos dias uma proposta para trabalhar na CBF. Ele não aceitou, preferiu continuar no Vasco e hoje, lá na CBF, por conta da questão do sorteio
para a primeira fase da Copa do Brasil e falou sobre essa proposta de trabalhar na CBF. Ele praticamente desconversou porque a intenção dele é ficar no Vasco. Confere só. Olha, eu acho que todo profissional que trabalha dentro do futebol, dentro de qualquer área que seja, ele almeja sempre estar nos grandes projetos e, sem dúvida nenhuma, a maior de todos, de todo profissional é a CBF, né? Acho que as coisas acontecem no seu tempo e se um dia acontecer para mim, ficarei muito feliz, assim como ficarei muito feliz com todos os profissionais. Hoje o Dorival, que deu um abraço grande nele, um grande amigo, e a gente vai torcer sempre, porque o futebol brasileiro forte, isso alastra para todos os profissionais que aqui estão. E nós estamos precisando exatamente disso, do futebol brasileiro novamente respeitado, forte, como sempre foi durante tantos anos. Esse, o executivo de futebol do Vasco, Alexandre Matos, em entrevista ao Jogada 10, site que fica aqui também na internet, no YouTube, também tem o site deles. Lá você pode entrar no jogada10.com.br e também assistir todas as entrevistas e matérias feitas pela galera do Jogada 10. Mais uma vez agradecendo você que chegou até aqui, pedindo para você sempre deixar o seu like nesse vídeo e você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal. É um botãozinho aqui embaixo, está escrito assim, inscreva-se. Você se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e, claro, compartilhe nossos vídeos para todo mundo que você conhece para ficar muito bem atualizado. Grande abraço, ótimo restante de terça-feira. Amanhã tem vídeo novo aqui no Vasco Connection para te deixar atualizado, até porque amanhã é dia de Vasco, bebê, e o Vasco entra em campo contra o Nova Iguaçu e a gente também vai acompanhar essa partida. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!